Bom dia, meus queridos. Neste momento, gostaria de fazer uma reflexão para nossas vidas, para a gente poder entender que o Espírito Santo de Deus que nos revela, ele nos ensina a cada dia, né? Ser mais amigo, ser mais irmão, ser mais pai, ser mais marido. Nos ensina a cada dia a ser mais um ser humano melhor. Aproveitar as oportunidades que é nos dada nesses dias, né? Nosso dia de hoje, né? E sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco nos ensinando. E para não ficar somente em minhas palavras, gostaria de trazer um texto, né? Uma passagem bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando Jesus se aproxima de Pedro e diz para Pedro, e entra no barco aonde Pedro estava e pede para entrar no barco. Sendo que Pedro havia pescado a noite toda, trabalhado a noite toda. Pedro era um cara que conhecia o mar, conhecia a área da pesca, era um profissional e sabia, né, quando o mar está propício, quando o tempo está propício, quando as circunstâncias estão favoráveis. Então ele vai pela madrugada, ainda sai, né, com a sua rede limpa, e vai e entra no mar e vai trabalhar. Só que a Bíblia também vai dizer que Pedro, ele trabalha a noite toda, fica lá esperando e nada acontece. Fica lançando a rede de um lado para o outro e nada acontece. Talvez é assim que nós nos sentimos muitas das vezes. Trabalhamos, jogamos de um lado, jogamos do outro e nada acontece. E muitas das vezes, de tanto lançar, de tanto nos jogar de um lado para o outro, ficamos exaustos, ficamos cansados, desanimados, porque nada aconteceu. Mas a palavra de Deus também vai dizer que ele volta e chega na beirada da margem do mar e fica ali limpando as redes, tirando as coisas que não lhe agradaram, as coisas, né, que vêm conforme acontece muitas das vezes a gente sai para trabalhar, as coisas acontecem para a gente de uma forma inexplicável, uma forma que a gente não entende muito, mas que vem conforme a gente vai de um lado para o outro, fica pegando as coisas que infelizmente não te agrada. E ali aquilo que estava preso na rede não agradava, não tinha como trazer alimento nem sustento para a vida de Pedro. Aquelas coisas que estavam presas nas redes eram coisas descartáveis, eram as coisas que infelizmente só servem para sujar a rede, entendeu? E ele começa mesmo cansado, trabalhado a noite toda, e pela manhã ele está limpando a rede. Aí quando chega, ouve falar do Senhor Jesus Cristo, vê o Senhor Jesus Cristo pregando de uma margem para a outra, e ali o Senhor se aproxima dele e diz para ele: posso entrar no seu barco? E ele educadamente permite que o Senhor entre no seu barco. Mas por que Pedro, Paulo, permitiu que Jesus entrasse no barco? Por quê? Porque o barco estava vazio. Se o barco estivesse cheio, era impossível de Jesus entrar dentro daquele barco. Então, muitas das vezes, o Senhor espera a gente se esvaziar. Muitas das vezes, o Senhor espera a gente se desprender de tudo. E quando as coisas não vão dando certo, a gente permite que o Senhor entre no barco. Por quê? Por que a gente permite que o Senhor entre no barco? Para poder ver o que Ele vai fazer. Aí o Senhor vira para ele. Quando ele termina de limpar a rede, ele fala: vamos para ali. Então é assim que o Senhor quer. Tem hora que o Senhor vai te levar para um lugar, vai levar você para um lugar diferente que você está acostumado.
vai levar você a um mover diferente, vai levar você numa circunstância totalmente outra, a qual você está acostumado, vai tirar você da sua zona de conforto, vai fazer você deixar de entender de tudo que você sabe, que tudo que você conhece não está te ajudando, mas a sabedoria, o poder, a graça, o amor do Senhor Jesus Cristo vai transformar a sua vida hoje. Então, quando você permite que o Senhor ele entra no seu barco, quando você permite que o Senhor ele entra na sua vida, você vai começar a entender que o projeto, o plano de Deus é diferente. Quando você permite que o Senhor entra no teu barco, quando você permite que o Senhor entra na sua vida, ele vai mudar o seu caráter, vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de agir. Como que a gente pode entender isso? Quando temos também uma passagem que fala sobre Zaqueu. Zaqueu, quando ele ouve falar de Jesus, dentro do seu coração ardia a conhecer quem era aquele Jesus. Mas a palavra de Deus também vai dizer que ele era um homem pequeno, de pequena estatura, e ali havia uma multidão, e ele como é que ia atravessar aquela multidão para se pregar, para se aproximar de Jesus? Mas ele sabia que Jesus ia passar por um lugar. Quando ele sabia que Jesus ia passar por um determinado lugar, o que ele faz? Ele sobe, ele se adianta da multidão e sobe numa figueira brava. E ele sobe a de figueira, que fala muitas das vezes sobre dificuldade. Às vezes a dificuldade está impedindo você de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a dificuldade está se aproximando e deixando de você de se aproximar do Senhor. Mas neste dia de hoje eu quero dizer para você: saia do meio da multidão, saia do meio daqueles que afastam você da presença de Deus, tudo aquilo que te afasta da presença do amor de Deus, e vá para um lugar diferente, ainda que seja espinhoso, ainda que seja árduo, mas chame a atenção do Senhor para você, faça que Ele veja você. E ali, quando Zaqueu ele sobe naquela figueira, o que acontece? Quando Jesus olha para cima e vê quem, ele se aproxima e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desça. Muitas das vezes nós precisamos subir para poder descer. Como assim? Subir na nossa humilhação, aprender que nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Quando ele sobe, na verdade ele sobe no significado de humilhação, porque ele sabia que havia alguém mais importante do que ele. Ele sabia que Zaqueu era um cara importante, era um dos principais compradores de impostos, ele tinha várias pessoas que ficavam ao seu dispor, ao seu serviço, mas ele queria encontrar com Jesus, ele precisava encontrar com Jesus. E muitas das vezes, irmão, é assim, nós precisamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo para ter uma vida transformada. E quando Zaqueu ele entende isso, ele sobe naquela figueira no ato de humilhação. Ele se humilha, quando sobe na figueira, ele se humilha na presença do Senhor. E quando ele sobe naquela figueira, o Senhor olha para cima e vê: desça, que hoje eu vou na sua casa. Sabe o que eu quero dizer? Hoje a salvação entra na tua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.